Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que temos de passarmos esses momentos agora, desfrutando da Tua Palavra, conversando sobre a Tua Palavra e aprendendo um pouco mais da Tua vontade. Agradecemos, Pai, por termos essa luz, essa direção e o conforto das Escrituras nesse momento que nós estamos passando agora, e sabemos que o Senhor nos guarda e sempre nos guardará, e pedimos, Pai, que o Senhor possa guiar essa reunião, que possa ser de proveito para cada um aqui presente, e que depois também essas verdades possam ser passadas adiante e que possa dar frutos para todos os irmãos e também para os que não são salvos. Entregamos, então, isso em tuas mãos, precioso nome de nosso amado Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, eu vou então projetar. Antes de eu projetar, deixa eu contar qual foi a ideia e como é que isso surgiu. Há 2 semanas, quando começou esse negócio do Covid aí, 19 e tal, a gente, aqui em casa, vai todo mundo ficar em casa, a molecada fica em casa, não ia ter aula, o pai ia trabalhar aqui em casa, não podia sair. E aí, como a molecada estava toda sem entender essa situação, né? Eu fiz na verdade, eu fiz um desenho, desenho simples assim, né? Foi um gráfico simples só para explicar ponto a ponto onde que a gente está, para mostrar para eles dentro da palavra, né? Como que o que o Senhor quer mostrar para a gente, né? E para eles não ficarem preocupados, né? Que a gente tem a proteção do Senhor. Então, para eles ficarem tranquilos, sabendo que tudo que acontece é a vontade do Senhor. E aí, ontem à noite, eu estava assistindo o irmão Mark Rogers, lá dos Estados Unidos. Ele faz um trabalho também. O Mark é meio atrapalhado, tá? Não sei quem já assistiu também os vídeos dele, que, meu, ele é muito maluco. Cada hora ele usa uma plataforma, vai para o Facebook, depois vai para o YouTube, depois muda, depois vai para... Mas ele tem o coração do Senhor e está dando certo, né? Então, ele colocou um estudo do Bill Prost, né? Sobre essa situação. E o Bill Prost, assim, é incrível como o Espírito Santo como que ele age, né? O que o Bill Prost falou, dentro do estudo dele, eu peguei esse papel aqui, eu estava assistindo com a minha esposa, eu falei, nossa, mas eu copiei, ele copiou de mim, eu copiei dele, né? Igualzinho, né? Tava na mesma linha de pensamento, eu falei, que legal. Daí eu passei pro Jonathan, e o Jonathan falou, você não quer falar hoje, não? Daí eu falei, então tá bom, vamos lá, vai. Só que aí eu corri para montar um PowerPointzinho aqui, porque eu acho que fica mais fácil para explicar, né? Fica mais simples para vocês enxergarem. Então, eu vou dividir aqui a tela com vocês. Então, tá. Então, irmãos, na verdade, esse momento que a gente está passando agora teoricamente é um momento diferente. Eu nunca passei por isso, vocês nunca passaram por isso, tá? A gente só viu isso em livro de história e está acontecendo agora com todos nós. Então, o meu intuito de conversar com a minha molecada aqui naquele dia foi de dar essa tranquilidade para eles. E eu queria também passar isso para vocês, só para a gente entender, né? A gente sabe que a gente tem o Senhor, mas muitas vezes lá no coração a gente fica na dúvida. Pô, será que isso é isso mesmo, cara? O que está acontecendo, né? Então, esse momento que a gente está passando, dúvidas surgem, medos surgem, mas o Senhor está cuidando da gente. E aí, uma coisa que eu queria deixar bem claro para todos aqui é que isso que a gente está passando não é um juízo,
no padrão que a gente vê em Apocalipse, tá? Não tem nada a ver com aquilo. Ah, mas Petros, mas está parecendo, a gente lê as coisas, parece que é o cenário se montando, parece que é, mas não é, tá? Não é. Por que que não é? Alguém sabe dizer aí? Por que que não é? Para a igreja não tem profecias. Que mais? Por que que não é? Enquanto a gente estiver aqui, não tem tribulação. Isso, exatamente. Não tem Isso. tribulação. Não tem tribulação e o Senhor deu a certeza que ele vai voltar, né? Antes de tudo isso começar a acontecer. E aí, eu vou começar aqui, ó. Só explicando para vocês o seguinte. Se a gente procurar na palavra, isso exatamente o que está acontecendo hoje com a gente, né? O assunto de praga, de peste, de pestilência, de doença, tudo isso aí que a gente pode encontrar na palavra, ele é visto com mais intensidade no Velho Testamento e também em Apocalipse, tá? O Bill Prost, ele fez a conta, tá? Eu não fiz não, mas ele fez a conta aproximadamente mais de 50 vezes essas palavras aparecem no Velho Testamento, tá? Já quando a gente traz esse tema para o Novo Testamento, o negócio, ó, some. Não só some, como a palavra mais, assim, que tem mais ênfase é enfermidade e enfermidades, né? Ou seja, o Senhor mudou completamente a forma de tratar. E aí, fica claro que para nós hoje, não é o tratamento que Deus dava lá no passado. Não é as pestes que caíam no Egito, as pragas, né? As doenças que caíam para as nações. É um negócio completamente diferente que a gente está passando agora. E aí, dando sequência exatamente nesse segmento aqui, ó, quais são as esferas, então, hoje que Deus está tratando? Então, em relação a tratamento de nações, olha só o que a gente tem aqui, ó. O exemplo é do Egito, né? Tem outras nações também que depois eu vou citar, acho que é Gog, né? Que é a Rússia, né? Foram nações que Deus teve que agir. Deus também usou muito essas doenças e pestilência para tratar com Israel, né? Bem forte para tratar com Israel. Vai tratar também, lá em Apocalipse, com os falsos cristãos, né? E com Israel também, com o povo de Israel. E quando a gente fala de nós, olha só, ele pode tratar individualmente, né? Mas ele também pode tratar coletivamente de uma forma diferente, que é o que a gente está vendo agora. Então aqui eu só juntei, se vocês podem, vocês estão vendo uma pontinha no mouse aí? Tá aparecendo aí? Tá. Então essa parte toda aqui, ó, né, que é do Velho Testamento, é essa esfera de tratamento. Quando a gente vem no Novo Testamento, e aí vale os evangelhos e também as cartas de Paulo, tem o tratamento individual, que eu já vou explicar mais para frente, tá? Bom, e aí, para dar uma visão geral de tudo que está acontecendo e como que Deus age, na verdade, não é a reunião do Lemão de dispensação, tá? Eu não estou copiando o Lemão. A gente percebe que desde a criação, né, as dispensações, né, são 7, né? A inocência, consciência, governo, promessa, lei, graça, milênio, né? E aí depois tem o estado eterno também. O que a gente percebe em todo esse período é que
dentro da inocência até a promessa, até o final da promessa, que basicamente é Gênesis, né? Que passa todas essas dispensações, Deus não usou essa forma para tratar com as nações. Foi um tipo de tratamento que não foi utilizado. Você não encontra isso lá em Gênesis. Se alguém encontrar, por favor, me fale. O Bill Prost também focou mais para frente e não encontrou, né? Isso só começa a acontecer depois, né? Depois da lei para frente, tá? Então, com base nessa visão que nós temos, né, de que é da lei até o milênio, a gente sabe que dessa forma que está, alguma coisa de nova está acontecendo, né? A gente sabe que Deus usou isso no Velho Testamento, né? Opa, só mostrar aqui, ó. Usou aqui no Velho Testamento. Vai usar aqui, antes de entrar o milênio, mas alguma coisa está acontecendo aqui, ó. E é isso que a gente precisa, né, entender e ver na palavra o que é isso, tá? E aí, primeiro versículo que eu queria ler com vocês está lá em Josué 3:4. Josué 3:4. Aqui ele está falando do Jordão, né? A passagem do Rio Jordão, mas não é esse o foco do assunto, né? Versículo 4 fala: haja, contudo, distância entre vós. Não é esse o tema, tá? Só para deixar claro. Não é esse o assunto também. Haja, contudo, distância entre vós, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto este caminho nunca passastes antes. Então, irmãos, na verdade, a gente não sabe o que está acontecendo. Para todos nós aqui, para mim, para vocês, para um monte de gente, isso aqui é uma novidade, tá? A gente não sabe o que vai acontecer e a gente tem a certeza que o Senhor nos guarda, mas é algo novo. Então, o que a palavra nos fala a respeito disso, né? E aí a gente começa a mergulhar, então, para entender um pouquinho mais no que está sendo falado, o que o Senhor falou até hoje, dentro dessas esferas aqui, ó, tá? Dessas esferas de tratamento. Nós vamos ver primeiro essa aqui, ó, tratamento com as nações. Opa. Então, o primeiro versículo em relação a tratamento com as nações está lá em Êxodo 9:15. Só uma dúvida rapidinho. Aquela fome que aconteceu lá no... Aquela fome que aconteceu, que foi o motivo de José ter ido para o Egito, sabe? José foi para o Egito, né? Se tornou governador lá. E aí aconteceu uma fome que, se ele não tivesse ido para lá, não tivesse tido aquela visão, provavelmente toda a terra morreria, né? Aquilo ali que aconteceu está fora desse assunto porque não foi um tratamento com as nações e Deus permitiu. Seria isso? Então, na verdade, ela foi uma fome, mas não foi uma peste. Na verdade, assim, a gente separou de peste, praga, pestilência e doença. A gente separou só nesse grupo de situações. A fome, sim, é uma boa pergunta, mas ela não entrou nesse grupo aqui, tá? Mas é uma prova de que Deus usa, e sempre usou, na verdade, situações extremas para tratar com várias nações, né? Em Gênesis nós tivemos o dilúvio, né, que tratou com várias nações, para tratar em massa, né, um assunto. Foi o dilúvio, foi a Torre de Babel, que foi a separação das línguas. Então, sempre que necessário, Deus usa esse tratamento em massa. O que a gente está focando aqui, basicamente, é o assunto peste, praga, pestilentes, doença, tá? Mas boa Fechou, pergunta. Maninho. Boa pergunta, Onás. Show de bola. Valeu.
Bom, daí a gente vai para o Êxodo, né? Desculpa, Êxodo 9:15, perdão. Vamos lá. Então Deus está aqui ameaçando, né, o faraó, né, que vai cair uma peste. E ele fala, eu vou ler do 13 até o 15. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Então, essa é a primeira menção que a gente vê, Deus usando a questão de pestilência. A gente falou antes aqui de pragas, etc., né? Mas ele usando mais firmemente a palavra pestilência. E o interessante aqui, Faraó não prestou atenção nessa questão, né? Que a gente viu em toda a história aqui, que ele não ouviu. E aí, no versículo seguinte, aí, que é Êxodo 10:23, vocês podem virar a página aí. Já vem o primeiro consolo, né? Porque essa praga ele teve que usar, né? Praga da saraiva. Depois veio a praga dos gafanhotos e depois veio a praga das trevas. E aí, mesmo durante essas pragas, olha que legal esse versículo 23, não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então, o que é isso aqui? Mesmo que Deus estivesse jogando as pragas sobre o Egito, né? Tinha luz nessa praga aqui, a praga das trevas, tinha luz dentro das casas, né, do povo de Israel. E aí, na sequência, em Êxodo 12:13, mais uma vez, ó. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Tá? Então, só concluindo aqui essa questão do que aconteceu aí em Êxodo, basicamente, irmãos, o Senhor estava falando com o faraó, ele não ouviu as pragas, as pestes, o que ele jogou foi muito forte, mas não afetou o povo de Israel. Tá? E esse é o mesmo conforto que nós podemos ter. Né? A gente está dentro de casa agora, todos nós dentro de casa, durante esse período, não podemos sair, e a gente pode ter certeza que o Senhor está nos guardando, né? E aí, seguindo aí para Jeremias 27:8, aqui Jeremias ele está aconselhando, né? Tem em cima, eu não gosto de ler muito aqui o título em cima da Bíblia, no início do capítulo, aconselha a submissão ao rei da Babilônia, mas é o que Deus realmente queria que fosse feito, né? Então, o versículo 8 fala, e acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Tá? E aí, finalmente, Ezequiel 38:22. Contenderei com ele por meio de peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele,
sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Aqui ele está falando sobre Gog, né? Pergunta, quem é Gog? Rússia. Alguém sabe quem que é Gog aí? A Rússia? Quem que respondeu aí? Natan? Certinho, Natan. Isso aí. Perfeito. É isso aí. Então, a Rússia, ela tentou, né, atacar Israel e ela não ouviu os avisos de Deus. Então, Deus teve que agir com força em cima deles. Então, irmãos, nesse resumo que a gente está vendo aqui, desde Êxodo até Ezequiel, é uma forma que Deus está tratando, ele usa para tratar com essas nações que ou tratam mal a Israel, ou, né, judiaram, digamos assim, de Israel, e não fizeram a vontade de Deus, ou alguma nação que age de forma errada, então Deus usa essa forma de tratamento com ele, usando peste, usando doenças, etc. Tá? E um detalhe aqui, que eu até anotei aqui, ó, isso é interessante. A gente sabe que Gog é a Rússia, né? Você falou, você uniu a Rússia, né? O Natan falou, né? É a Rússia. E a minha esposa estava lendo esses dias que a China, no livro lá Acontecimentos Proféticos, a China vai ser uma das nações que vai ser abençoada junto com Israel, né? Então, é engraçado como as coisas vão ser no futuro, né? Então, hoje todo mundo, eu vejo bastante gente falando mal, que a China é isso, a China é aquilo. A gente não sabe o que vai vir aí pela frente, tá? Então, tomar cuidado também quando a gente fala mal de uma nação, né? Pessoal, tá claro essa parte aqui para vocês? Então, essa primeira forma de tratamento aqui é algo que Deus usa contra as nações ou contra alguma nação que vai contra Israel ou contra a vontade dele. E mesmo nessa época, Deus guardava o seu povo. Aí, alguma pergunta? Antes de eu seguir aqui para o próximo. Então tá. Aí a gente vai para o segundo ponto aqui, que é basicamente o tratamento de Deus usando esses recursos contra Israel, tá? Então, o primeiro versículo aí que eu vou ler, 1 Reis 8:37. O versículo é longo, tá, gente? Mas quer dizer, o capítulo é longo, eu resumi, coloquei um versículo só. Mas quem quiser ler depois o capítulo 8 inteiro, é bacana. Salomão aqui, na verdade, está prevendo o que vai acontecer com o povo de Israel, né? Algumas coisas que iriam acontecer futuramente. E ele fala no 37, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão na terra, e suas portas houver praga e doença, etc, etc. Então, toda oração, toda súplica que todo homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do teu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assenta a tua habitação e perdoa, e faze e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. E aí, só para finalizar, para que te temam todos os dias que viverem na terra, para que temam todos os dias que viverem na terra, que deste a nossos pais. Então, é claro que ele está aqui falando do povo de Israel, né? Ou seja, ele está avisando que o povo de Israel,
vai sofrer com isso aqui também, se eles, né, não andarem de forma correta, fazendo os desígnios de Deus, seguindo os desígnios de Deus. E aí a gente segue para o próximo aí, vamos lá. Deuteronômio 29, 22. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Abriu o som aí. Do 22 ao 29. Vamos lá. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vossos... Caramba, tá dando reflexo aqui, o sol na luz, não tô enxergando. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adama e de Zebuim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim a essa terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá: porquanto deixaram o conserto do Senhor, o Deus de seus pais, que com ele tinha feito quando os tirou do Egito. E eles foram-se e serviram a outros deuses e se inclinaram diante deles, deuses que os não conheceram e nenhum dos quais ele lhes tinha dado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os tirou da terra com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como este dia se vê. Acho que até aí tá bom. Nesse caso aqui, irmãos, é mais um aviso, né? Claro que Deus estava dando, mostrando para o povo de Israel que ele ia agir dessa forma, mais dura com eles. E, finalmente, o versículo em Amós 3:2, ele vai explicar por que ele vai agir explicar por que ele está agindo tão duro assim, né? De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Essa palavra visitareis, não sei se alguém está com a versão em inglês aí ou do Darby. Alguém consegue dar uma olhadinha rapidinha aí? A palavra visitareis, no Darby também tá. Will I visit? E no King James, o que ele usa? Punish. Então é o King James, é isso aí. Entendeu? Então, esse trecho mostra aqui, irmãos? Que Deus não açoita todo que ele ama, né? Então, muito mais o povo de Israel. Então, todas essas pestes que ele permitiu, né? É porque é o povo escolhido e que ainda vai ter que passar por um cortado ainda, né? A gente vê que eles vão ter que ainda sofrer mais ainda por causa deles terem negado o filho. E falando sobre o filho, a gente entra agora na terceira parte. Que é justamente quando o Messias veio para Israel,
e o seu povo não quis, né? Os judeus não quiseram, né? Não aceitaram o Senhor Jesus. E aqui é um ponto importante. Aqui, ó, nesse momento, o Senhor Jesus começa a mudar um pouco. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, que nos evangelhos a gente... o irmão perguntou uma vez, mas o evangelho é pra gente? O evangelho é direcionado para quem aí? Quem sabe? Judeus? Então, ainda era, né? Ainda era para eles, né? Só que dentro dos evangelhos você já começa a ver brotar os ramos da igreja, alguns princípios que seriam usados para essa nova época que era a época da graça, né? Então você já percebe que o tratamento do Senhor Jesus aqui, ele começa já a ser um pouquinho mais individual. Ele já começa a tratar e a curar assuntos de doença individualmente, né? Vamos lá rapidinho lá, Mateus 8:17. Esse é um ponto que chamou a atenção minha, né? Porque a nação de Israel, ela esperava, buscava por sinais, né? Ele esperava sinais, buscava sinais. E quais eram esses sinais? Se essa nação já vinha sofrendo uma série de dificuldades, o Senhor já vinha punindo eles com várias provações relacionadas à peste. Então, era uma nação que já estava judiada. E eles buscavam sinais do Messias. E aí, um dos sinais era o quê? Era justamente curar. Então, Mateus 8:17, ó, ele fala aí, ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, né? Então, já começa a falar aqui com o povo de Israel, olha, eu sou o Messias. Seguindo em frente, Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, tá? Aqui, irmãos, vale uma ressalva aqui, né? Jesus curava por massa, tipo assim, faz fila aí que eu vou curar. Vai vindo aí que eu vou curando, um de cada vez. O que vocês acham? Vai, Natan, você tá dando risada aí, Natan? Fala aí. Ó. Acho que em termos de efetividade seria melhor mesmo, né? Tipo, tá todo mundo curado. Já cura todo mundo, né? Já. Só que eu acho que o senhor não fazia isso. Eu acho que ele ia de pessoa para pessoa. Exatamente. Era algo a gente vê quando aquela mulher tocou a orla do vestido dele, né? Tocou alguma coisa, então ele sentiu aquilo ali. Então, o Senhor Jesus tinha ele era Deus, né? Mas ele sabia, ele conhecia cada pessoa, cada caso, cada doença, cada problema de cada pessoa. Então, ele se identificava com essa pessoa. Então, era um tratamento individual. Apesar dele curar muitos, mas era individual, né? E aí a gente vai para o último lá em Lucas 4:40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um, os curava. Então, isso aqui prova que ele tentou ser, né, tentou mostrar para o povo que ele era o Salvador, ele era o Messias, ele estava lá para curar. Toda essa enfermidade que o povo de Israel passou, se eles tivessem aceitado, tinha acabado. Acabava ali, o Messias estava ali. Mas eles não quiseram, né? E aí, irmãos, a gente segue. Eu vou dar um jump aqui, ó. Vou dar um pulo aqui, ó. Tá?
E a gente vai lá para... Antes de entrar na graça, eu vou lá para Apocalipse. Porque é o que diz respeito a esse povo e a esse período, né? Apocalipse 6:8. E aí ele fala, os 6:8 são aqui a abertura dos selos, né? E ele fala dos cavalos. Tinha o cavalo vermelho, o cavalo preto, tinha o cavalo branco também, né? Mas o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, que era o quê? E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Então, irmãos, eu vou repetir as palavras do Bill Prost nesse estudo que ele fez aí. Deus está dando a oportunidade para a gente olhar pela janelinha. Nós estamos olhando o que está acontecendo hoje, uma frestinha do que vai vir aí para frente, né? A situação que vai chegar na tribulação vai ser uma situação tão terrível, mas tão terrível, que não se compara ao que a gente está passando hoje, tá? E esse é o privilégio nosso, é saber que o Senhor vai voltar antes, talvez hoje, tá, irmãos? Então, é uma tranquilidade que a gente pode ter de olhar isso, olhar essa situação e saber que, opa, peraí, nós estamos dentro da graça, e antes da graça terminar, então, olha a setinha ali, ó. Antes da graça terminar, né, a gente vai embora, entendeu? Então, nós não passaremos por isso em hipótese alguma, tá? Se alguém tem dúvida sobre isso, fique tranquilo e realmente saiba que o Senhor, ele prometeu isso pra gente. Muito bem. Então, chegamos agora no nosso, digamos assim, o nosso tempo. E aí, época da graça. Nós temos duas situações agora que Deus está falando com a gente, tá? Não é só com a gente, tá, pessoal? Isso aí é um ponto que eu achei, desde que começou essa coisa de Covid aí, etc, etc, eu acho que deve ter passado pela cabeça de vocês o seguinte, agora vai ser a oportunidade das pessoas se converterem, né? Muita gente vai se converter, muita gente vai aceitar o Senhor Jesus, e como realmente está acontecendo, né? As pessoas estão... Tem muita gente desesperada. Eu nunca vi o pessoal tão, assim, estragado, sabe? Na empresa que eu trabalho lá, a hora que a gente estava saindo para ir para home office, as reações das pessoas, gente tremendo, o cara tendo ataque de pânico lá, um negócio, fora do normal. E que as pessoas... o Senhor, Deus tirou o chão delas, né? Ou seja, falou, para tudo, né? Por quê? Porque ele está falando agora, gente, em massa. Ele está falando agora, é uma puxada de freio para que todo mundo escute o que ele está falando, né? E aí, esse é um ponto, é o que ele está falando, e o segundo, que é Deus nos confortando também, né? Então, a gente tem nessa esfera de graça agora duas situações para nós cristãos, que é Deus nos confortando e também Deus falando com o mundo. E aí, deixa eu ver se eu não vou perder nada aqui do... Isso. Primeiro versículo que a gente vai ler, e agora entra um assunto bem sério e que vai tocar não só os incrédulos, né, mas também a cada um de vocês. Jó 33, 14,
20. Do 14 ao 20, desculpa. Jó 33, do 14 até o 22. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então, abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também da sua cama é com dores castigado e com a necessidade, com a incessante contenda dos seus ossos. De modo que a sua vida... Nossa, essa luz aqui tá horrível. Eu fico na frente dela aqui. De modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que se não viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz a morte. Então, pessoal, Deus fala de novo. Agora chegou a hora de ouvir, né? Agora ele puxou o freio, né? Agora vocês vão ter que ouvir. Agora, não só nós, né, como cristãos, mas também os incrédulos. E aí, irmãos, por que nós, como cristãos, aonde que vocês saíram aqui? Eu não saí, tá? Do sistema cristão, né? Mas da onde vocês saíram? Olha as coisas e os absurdos que a gente vê hoje na cristandade, né? Então, Deus, a multiforme sabedoria de Deus, ele tá fazendo tudo isso não só para trazer salvação, mas também para tratar com a gente, tá? O Bill Prost estava comentando lá no estudo dele que muitas nações, por exemplo, a própria Alemanha, a própria Inglaterra, que foram berços do cristianismo, não só do cristianismo, né, mas de todo esse movimento, né, de Martin Lutero. Depois vieram os irmãos reunidos, e hoje praticamente não existe mais. Um irmão comentou, eu acho que é um comentário meio pesado. O Jonathan viu o vídeo, né? Eu achei meio pesado, mas eu não sei se o irmão comentou que ele achava que a Primeira Guerra Mundial, na verdade, foi digamos assim, um chacoalhar, né, naquelas duas nações por causa do que eles eram. Eles foram responsáveis pelo levantar, né, do cristianismo, e eles apostataram completamente, sabe? Então Deus foi lá e pau, deu um chega para lá neles, né? E então hoje Deus está falando com todos nós. E aí, vamos lá para Romanos 13, dando sequência aí nesse assunto. Então, beleza. Quem vai ler? Onassis? Deixa o Kilder. Vamos lá. Eu leio. É Romanos 13, versículo 11. Isso, vai lá. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Não, exatamente. Então,
mais uma vez reforçando, essa é a, digamos assim, a janela que Deus está mostrando para a gente, né? Que a gente, hoje, mais do que nunca, a salvação está mais perto de nós de quando a salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E eu estava pensando nesse ponto aqui. Todo mundo aqui crê no Senhor Jesus, né? Com certeza, né? Vocês já aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, certo? E vocês já aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor também? Já pararam para pensar nisso? Eu posso ser salvo, eu posso crer no Senhor Jesus, sou extremamente grato por tudo que ele fez, mas ele pode não ser o meu Senhor. Meu Senhor pode ser outras coisas, pode ser o meu trabalho, pode ser a minha, sei lá, a minha namorada, meus objetivos, sei lá, alguma coisa que eu quero na vida. Então, irmãos, muitas vezes o Senhor dá uma chacoalhada na gente justamente para que nós possamos enxergar o Senhor Jesus como nosso Senhor, né? E eu falo isso de mim, tá? É algo que constantemente a gente precisa estar confessando, ó, Senhor, tá errado, eu não, digamos assim, eu busquei a minha vontade, não busquei a sua, então vai ser um exercício constante. Então hoje, nesse tempo aqui, né, que já está próximo, nós temos essa oportunidade de também servirmos mais ainda ao Senhor, porque o tempo se aproxima. E aí vamos lá para 1 Tessalonicenses. É o de 4 ao 6, né? Isso, 5 do 4 ao 6. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Uhum. Eu não tenho dúvida que esse é um pensamento meu, tá, irmãos? Eu acho que o Senhor pode estar nos preparando para alguma coisa, né? Pode ser que o Senhor volte hoje, e assim eu espero, mas Ele pode estar preparando a gente justamente para a gente não ser pego numa situação em que talvez a gente precisaria confessar alguma coisa para o Senhor, tá? Será que alguém tem alguma coisa para confessar para o Senhor? Então, confessa para o Senhor, né? Imaginou você ser arrebatado com alguma coisa pendente? Eu não sei, eu não consigo imaginar isso aí, tá? Mas eu acho que nesse momento que a gente está em casa, fechado, é importante vocês pensarem nisso. Porque tem alguma coisa pendente? Será que eu tenho que tratar alguma coisa com o Senhor? Faça isso o mais breve possível. Essa situação, a gente sabe que o Senhor Jesus, a certeza que o Senhor Jesus vem para a gente, ele vai voltar, e ele não é um ladrão, né? Ele vai voltar, a gente está esperando ele. Então ele tem esse chamado para que a gente seja sóbrio. E por último, o versículo de Tito, né? 2:11. Antes da gente passar para a última parte. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, irmãos, a graça de Deus está se manifestando agora a todos os homens, todos, né? Ela sempre se manifestou, mas o Senhor está falando mais alto agora, né? Então, eu recebi esses dias um WhatsApp de uma pessoa que veio errado, e aí a pessoa, desculpa, foi engano. Eu não sei porque na hora eu falei assim, viu, você crê no Senhor Jesus?
sem nem sabia quem era o cara, né? Você crê no Senhor Jesus? Não se esqueça que ele morreu por você, tá? E aí o cara respondeu, falou, oh, amém, eu creio. Eu falei, pô, que legal. Então, sem a gente não imagina, né, como a graça do Senhor já atingiu tantas pessoas e continua atingindo. E vocês podem ter certeza que nessa situação que nós estamos, tem muita gente pensando, muita gente confessando, reconhecendo o estado que está, tá? Então, essa primeira fase aqui, ó, que é Deus falando, é algo solene para a gente, para todos nós, né, nos atentarmos a isso. E aí, eu queria fazer um parêntese aí, que é o seguinte. Essa situação que nós estamos passando, ela não é novidade, tá, gente? Isso já aconteceu no passado, já aconteceu lá por volta de 47, desculpa, com a peste negra. Depois, em 1918, também aconteceu com a gripe espanhola. E também agora em 2020, com o Covid, né? Mas durante todo esse período, a gente vê o Senhor permitindo outros pequenos surtos, né? Que aconteceram em vários momentos e que hoje está sendo usado de uma forma mais drástica. Mas foi usado de uma forma drástica em 1918, foi usado de uma forma drástica em 1347, e Deus está usando de novo isso aí. Então, é para falar com as pessoas, né? Então, esse Tito 2:11 aí é a forma que Deus consegue parar as pessoas, né? Porque atinge individualmente a pessoa, o indivíduo, né? Então, ainda Deus está buscando atingir o coração dos homens, né? E aí, irmãos, vamos para a última parte, que é justamente uma mensagem positiva, né, que a gente tem e que eu queria deixar com vocês aí, para a gente encerrar. Começando aí por Tiago, né? Tiago 5:8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ótimo. Já vai no embalo, então, o Kilder, em Hebreus 13:5. Okay. Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contenda-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Exatamente. Então, essa é a promessa do Senhor para nós, né, para os cristãos. E todos nós que estamos aqui nas nossas casas aguardando o Senhor voltar. E, finalmente, lá em Abacuque 3:17-19. É Abacuque. Ok. Porquanto a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me lembrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como a das servas, e me fará andar sobre minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Exatamente. Então, é um conforto para todos nós, e isso aí tem me ajudado bastante, ajudado a Ana, minha esposa aqui, tudo que a gente está passando, eu acredito que vocês também estão passando, é saber que nós temos o Senhor Jesus como recurso, né? Confiar nele, saber que ele está com o controle de todas as coisas. Não, eu acho engraçado como eu já ouvi algumas pessoas culpando Satanás, né? O diabo isso, o diabo aquilo. Na verdade, o Satanás ele não faz nada que Deus não permita, né? Então,
é algo importante que a gente tenha em mente, que quem está permitindo tudo isso é Deus. Ele tem o controle né, o poder de falar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E aí, irmãos, uma coisa que a gente precisa estar bem ciente, tá? Todos vocês. Momentaneamente, isso aqui eu até anotei aqui, né? Momentaneamente, a gente vai passar por algumas situações difíceis, tá? Vocês têm que estar conscientes disso. Todos vocês aí. Quem que tá no grupo? Quantas pessoas tem aqui? Agora 35. Tá. Entendi. Momentaneamente, todos nós vamos passar por dificuldades, tá? Alguns já estão passando. Você viu o vídeo do irmão lá, o Bill Prost, comentando do irmão que tem 13 milhões de dólares, né? Ele tem 13 milhões de dólares guardado na poupança. Ou no banco, né? E esses 13 milhões de dólares, com a empresa dele fechada, ela desaparece em 10 semanas, né? Mais ou menos, né? Daqui 10 semanas, acabou o dinheiro. Né? Então, cada pessoa, cada um tem o seu recurso, né? Cada um tem o seu limitador, né? E é impressionante, assim, como a gente tem passado nesses últimos anos aí. Teve crise de combustível, que a gente ficou tudo parado. Teve aquela crise, negócio relacionado em 2013, acho que foi, parou de chover. E parece que o senhor vem permitindo certas coisas justamente para... Ele está falando. E a gente tem passado, todos nós, né? A gente tem passado. E alguns têm sofrido com isso, sim, tem sofrido. A gente tem visto irmãos desempregados. Provavelmente nós vamos ver irmãos doentes. Pode ser que algum irmão venha a falecer, porque essa doença, ela é, sim, uma doença que atinge pessoas mais velhas. Se não for aqui, vai ser nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem que ter consciência disso, que isso vai nos afetar. Mas independente do que nos afetar, se nós morrermos, estaremos com o Senhor. Se nós estivermos aqui, o Senhor vai nos manter de acordo com a promessa dele, né? Ele falou que vai nos manter. Ele não vai dar luxo, não vou ter meu carro do ano, não vou ter minha casa grande, mas eu vou ter o necessário para sobreviver. Isso ele prometeu para a gente. Então, nós vamos ter que passar esse momento, né? E nós vamos ter que ter consciência de que isso vai chegar a nós em algum momento, né? Mas podemos ter a confiança de que o Senhor Jesus, Deus, eles estão ali, né? Estão lá nos céus, né? O Senhor Jesus está ao lado, né? Ao lado de Deus, né? No trono. E a gente sabe que realmente o Senhor Jesus nos guarda, Ele sabe o que a gente passou, Ele conhece as nossas debilidades, as nossas fraquezas, e Ele intercede por nós, né? Então, são tempos difíceis e a gente tem um recurso enorme, tá? E só para finalizar, um pensamento que eu tenho tido ao longo dessas últimas 2 semanas. Quem já viu um carro com adesivo, cuidado, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado, né? Vocês já viram? Já viram esse adesivo? Né? É um pensamento que eu sempre tive, eu sempre pensei, puxa vida, né? E se tiver um cristão que é piloto de avião? O que será que acontece? O cara some e o avião cai, né? Talvez seja bom nesse caso o copiloto não ser cristão, né? Então. E se for os dois, né? Se for os dois, né? Um dia a Bárbara me falou que lá nos Estados Unidos tinha uma lei que era proibido os dois serem cristãos. Ah, é? Então é bom o povo que tá no avião se converter no processo, né? Exatamente. Só que eu acho que não vai dar mais tempo. Não vai dar tempo. Arrebatamento. Então.
Então, irmãos, eu tenho pensado muito nisso, que o Lemão uma vez falou para mim, e isso eu guardei até hoje, ele falou assim, o dia que a gente for arrebatado, Lemão, como que será que vai ser, né? A gente teve conjecturando, como que será que vai ser? O Lemão falou assim, ó, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que que é, mas alguma coisa vai acontecer. E eu vejo essa situação hoje como uma situação propícia, sabe? O senhor sabe, ele tem o tempo dele, a hora dele, mas quando eu vi essa imagem de centenas, dezenas de aviões, todos parados no chão, é um negócio que eu falei, caramba, né? E todo mundo dentro de casa, todo mundo fechadinho em casa. Se a gente for arrebatado, as pessoas vão saber depois, né? Que vai bater na porta, não vai ter ninguém. Mas é um momento que, assim, a gente está próximo, irmãos. A gente está bem próximo. E esse é o momento que, assim, eu enxergo como propício, né? Não sei se é a vontade do Senhor, mas espero que seja hoje, né? Mesmo que não seja, né? Mas é interessante que antes, às vezes, os irmãos falavam isso, né? Vai acontecer alguma coisa, provavelmente que os cristãos, né, que serão arrebatados não estarão, o piloto não vai trabalhar, etc. E a gente acha um pouco estranho como isso acontecer, né? Como... E aí o Senhor mostra uma situação, né, que ele é capaz de criar situações, permitir situações em que isso aconteça, né? Que abrange todo mundo, não é local. Mas o Senhor é capaz de fazer tudo. Talvez não seja agora, né? Esperamos que seja agora, mas talvez não seja. Mas é Ele também nos ensinando isso. Se eu quiser, o que eu quiser eu faço. Né? Exatamente. Tá aí o exemplo para todos nós, né? Então, se eu quiser, eu ponho todo mundo no chão, todo mundo dentro de casa, né? E vai acontecer do jeito que eu quero. E Uma amém, coisa, né? uma coisa interessante é que eles falam que tipo isso nunca aconteceu no mundo, né? Porque o mundo todo está parado. Na época de Primeira Guerra Mundial e de Segunda Guerra Mundial, apenas os países que estavam em conflito, né, que acabaram, né, fechando entre aspas. Mas com isso, tipo, o mundo todo, todos os países estão, né, tipo, isolados, em lockdown, né, que eles falam. É, a gente teve, por exemplo, a gripe espanhola, ela foi forte, né? Ela matou no mundo inteiro. E essa, sim, já foi um sinal importante, né? A gente ouve histórias dele, pessoal de São Paulo falando, né? A capital de São Paulo, a grande São Paulo, digamos assim. O pessoal jogava os corpos no chão, na frente de casa. Então, foi um exemplo, né? Mas... Uhum. Até o presidente do Brasil morreu de gripe espanhola, né, na época. Sim, sim. Mas, assim, eu acho que poucos estão vivos ainda, né? Dessa geração, né? E nós estamos vendo isso aí agora, né? É a hora da gente realmente enxergar que, olha, olha o poder que Deus tem para fazer as coisas acontecerem. E ele está falando alto, olha, o homem, a hora está chegando. A hora está chegando. Então, aceitem ao Senhor Jesus como Salvador e reconheçam que nós não somos nada, o homem é extremamente revoltado contra Deus, contra tudo, e a oportunidade está aí, né? Mano, só para complementar Pode o falar, pode falar. assunto, se for agora a gente ser arrebatado, vão até dar desculpa da gente. Vão falar que foi coronavírus, vão sumir com a gente. Vão fazer eles acreditar ainda. Mas a mentira do anticristo, né, o espírito do engano, vai ser fácil acreditar nisso. Isso que você comentou, irmão Petros, tem até uma frase de um irmão que ele fala assim, eu coloquei ali no chat, não sei se você chegou a ver, ele fala: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Esse é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Uma pergunta, irmãos.
O irmão falou desse negócio, né, dos aviões e tal, tudo praticamente formado, vamos assim dizer, né, para que talvez, quem sabe, né, possa ser dessa vez que ele venha nos levar, né, nos buscar. E agora, eu ouvi várias vezes essa semana alguns irmãos falando sobre o cenário que está sendo formado, vamos assim dizer, por trás das cortinas, o cenário daquilo que a gente sabe que vai acontecer após o arrebatamento. E aqui na Europa, por exemplo, já está se falando de um novo tipo de configuração, de um novo tipo de tratado europeu, essas coisas assim. E a pergunta é, será que talvez seria apropriado nós nos ocuparmos também em ver, no sentido de nos encorajar, em ver esse cenário sendo formado, quais são alguns pontos desse cenário que está sendo formado, ou seria deixar de se ocupar com a vinda? Ô, Bruno, você está em Portugal, né, Bruno? Portugal, isso. Ô, Bruno, assim, a nossa ocupação ela deve ser com o Senhor Jesus, né? E o intuito de trazer todo esse fluxo para vocês é justamente explicar exatamente o que está acontecendo e entender o que é nosso hoje. A nossa parte é esse círculo aqui, né? Então, a gente não pode se preocupar com isso aqui, não tem nada a ver com a gente, né? O cenário que está se montando, que está eu já escuto isso desde 80 e... Eu lembro uma vez que eu estava num carro com o irmão, eu nasci no meio dos irmãos. Não precisa confessar a idade, viu? Não, eu tô com 40 e... Tô com 40 né? Tudo bem. Mas eu lembro que eu estava no carro com o irmão, indo de Campinas para Limeira, e aí tava a comunidade europeia estava se juntando, tal. E aí, assim, os irmãos estavam assustados. Olha, será que vai acontecer logo, tal? Será que vai ser isso? E é um assunto que, sabe, é legal, é curioso para a gente ver, mas não acrescenta nada para ele. Nós vamos estar aqui, entendeu? Sim. Mas é algo que o senhor mostra, a janelinha que o senhor está mostrando para a gente é interessante, é bom para ver que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que a gente está na mão dele, né? E o que vai acontecer. Mas, por exemplo, imagina a época da Segunda Guerra Mundial. Muitos irmãos, isso eu já ouvi, não sei se o Jonathan viu isso aí, mas alguns irmãos lá nos Estados Unidos achavam que o Hitler era besta, entendeu? Uhum. Estava acontecendo, então não tinha nada a ver, sabe? E hoje a gente sabe, e eu tenho certeza disso, que a Segunda Guerra Mundial aconteceu, foi o start para juntar o povo de Israel de novo, né? Foi a razão e o motivo que Deus usou para juntar aquele povo ali naquele lugar. Eles estavam separados, e o que vai acontecer, o que está vindo aí pela frente, né? Eles teriam que estar juntos em um lugar, né? Mesmo que não fosse o que não foi Deus que colocou eles lá, eles se juntaram por algum motivo. Mas é Deus já montando esse cenário. Então a gente já está vendo alguma coisa. As folhas da figueira, né? Isso. Ou da videira, sei lá. A gente já está vendo algumas coisas, mas eu acho que o ocupar-se com isso, ele é... perigoso. Não é nem perigoso, irmão, mas é um negócio que, assim, a gente tem que estar ocupado com o Senhor, sabe? Uhum. O Senhor Jesus, tudo que Ele fez por nós Irmão Bruno. Sou eu. Eu lembro que o irmão Lemão, quando ele deu o estudo aqui em São Paulo, eu não lembro se foi o das 7 igrejas ou das dispensações, eu não lembro que estudo que foi, mas ele deu uma pincelada e ele mencionou nessa questão da União Europeia, que parece que eles estão sempre patinando, só que eles nunca conseguem, efetivamente se unir, né? E aí ele comentou que seria justamente isso, a ação do Espírito Santo meio que impede
eles de fazerem isso. Porque, tipo, quando eles fizerem um tratado lá, né, vai dar, tipo, consequência para, né, toda a questão da profecia. Só que isso só vai acontecer quando o Espírito Santo sair. Ele explicou melhor, estou sendo bem superficial aqui. Mas, tipo, complementando, acrescentando o que o irmão falou, tipo, pode ser algo interessante, algo curioso, mas a gente não deve demandar muito tempo nisso, sabe? Tipo, para não tirar o foco. Nós temos bastante literatura já, né? O próprio livro do Bruce lá, o Acontecimentos Proféticos, tem esse Apocalipse aqui também do Rossier também, que é interessante. São assuntos que mostram realmente o que vai acontecer e eu acho rico isso que Deus, o Senhor mostrou para a gente também, entendeu? Então, ele abriu os nossos olhos para o que vai acontecer. Agora, o que eu não acho legal é a gente ficar, tipo assim, olha, vai acontecer isso. Ah, lá, aconteceu. Tá vendo? Uhum. Já é um sinal, entendeu? Aí, sinal da besta, 666. Ah, lá, agora é celular que é chip né, o Kilder? Chip nas pessoas lá, o pessoal de TI. Então, esse tipo de coisa a gente não deve perder tempo com isso, sabe? A preocupação, ela vai acontecer, viu, irmãos? É importante vocês... Ninguém aqui é super-homem, tá? Amanhã ou depois vocês podem estar passando por alguma dificuldade, alguma necessidade e a gente tem o Espírito Santo, a gente tem os irmãos, sabemos que o Senhor cuida da gente. Não estejais ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade em si, ela é um problema que deve ser tratado com o Senhor, né? Diretamente com Ele, né? E se o Senhor fala para a gente como é que é? Não estejais ansiosos por coisa alguma, é coisa alguma. Coisa alguma. Ah, mas eu vou perder o emprego amanhã. Só que é o seguinte, é fácil falar. É fácil falar. É fácil. Mas na hora que a coisa realmente acontece, é que você realmente vai ver que, pô, peraí, amanhã você vai perder o emprego, cara. E aí? E aí você vai ver a realidade. Então, vai ser um trabalhar com o Senhor, é oração, sabe? É pedir para o Senhor ajudar, confessar, o Senhor, estou ansioso, eu vou perder emprego, uma pessoa da minha família faleceu, eu estou com medo, porque a gente tem medo, né? O que não pode, os irmãos já falaram também sobre isso, né? O que não pode é você orar para o Senhor e aí duvidar dele, sabe? Isso aí até o Bruce cita num dos livros. Se você está ansioso e você sai depois, continua ansioso, você está fazendo Deus mentiroso, entendeu? Não sei se fui claro. Tipo assim, eu orei pro Senhor, coloquei na mão dele, mas eu ainda continuo desesperado. Tá errado. Tá errado, né? É interessante a expressão, né, que os irmãos usam sobre questões da gente com o Senhor, né? Exercício. É uma coisa que a gente tem que exercitar realmente. Porque todos nós vamos passar por algum momento que nós vamos estar ansiosos por alguma coisa, mesmo que não seja financeiro, né? Mas uma doença, né? Imagina qualquer um de nós que tem algum parente idoso contrair essa doença. Imagina o que pode causar na gente. Nós também devemos confiar no Senhor, né? E saber que mesmo se vier a falecer, o que não é o que nós queremos, claro, não dizendo que a gente deve esperar por isso, mas que o Senhor tem os propósitos dele, sabe? Confiar no Senhor, saber que o plano do Senhor é perfeito, ele é melhor do que o nosso. A gente não entende as coisas. Uma vez eu vi um exemplo, né? Nossa vida é como um bordado, né? Bordado, se você olha por trás, é muito feio, cheio de remendo e nós. E a gente está olhando, o Senhor está bordando, e a gente olhando para cima, a gente só vê a parte de baixo.
Quando nós estivermos lá, nós vamos entender, vamos ver a parte de cima, vamos ver o desenho todo bonito, tudo perfeito, o porquê de cada nó, de cada ponto, né? Só que agora não. O que a gente faz é confiar, é ter fé. Fé é você não ter provas palpáveis, mas mesmo assim confiar, crer. Se eu estou vendo algo, se eu estou com tudo certinho, isso não é fé, é fato. Se você está trabalhando e você sabe que no final do mês você vai ter o dinheiro suficiente para suprir todas as suas necessidades, isso não é fé, isso é fato. Você tem um fato, eu tenho dinheiro no final do mês. Agora, você não ter um horizonte onde arranjar tal dinheiro, né, para pagar determinada dívida, isso é fé. Confiar que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. É isso aí. Exatamente. E vai ser uma prova, né? Eu acho que para todos nós, né? A gente está vendo o próprio Bill comentou lá, o Bill Prost comentou sobre essa situação lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, viu, gente? Eles não... Várias empresas já estão demitindo ou colocando em férias coletivas sem remuneração. Isso vai afetar todo mundo, né? E a gente vai ter que realmente aprender a lidar com isso, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho que, de certa forma, toda essa situação vai fazer com que a gente se exercite em diversos sentidos. Sim. Por exemplo, na oração, eu acho que muitas das vezes, eu acho que todos nós, né, acabamos negligenciando isso. Na questão das boas obras também, porque você vendo o irmão passando necessidade, você não vai ajudar. Então isso vai meio que nos, sei lá, purificar, peneirar, sabe? Tipo, Provar. provar isso. Tem até aquela parte que Pedro fala, né? Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece, ainda que sendo provado pelo fogo, seja em louvor, honra e glória. Então, nessas dificuldades, eu acho que nos períodos difíceis, né, que a gente de fato prova que nós somos, porque na diversidade que a gente prova, né, o nosso valor. E nisso tudo o Senhor vai nos refinando, nos tornando mais semelhantes a Ele, nas dificuldades, e nos conformando à sua imagem, né? Dos testes, eu acho que isso é importante para todos nós. Isso vai. A gente é muito religioso, né? O ser humano é religioso. E ficar preso dentro de casa, só você e sua família, isso está exercitando muitas pessoas, né? Então você tem que exercitar com teu filho, você tem que ler, né? Ou pegar versículo dele. Esse estudo que eu tinha feito inicialmente foi para as crianças, mas depois acabou virando um assunto para os jovens. Então, cada exercício, cada pessoa vai ter que realmente exercitar esse lado individual, né? E quem não faz, eu pego a Bíblia só de final de semana, só de vez em quando, só exercitar mais, né? E a gente é fraco mesmo, gente, sabe? Acho que o super cristão, eu não sei, o super cristão, eu não conheci nenhum até hoje, tá? Na minha geração, não tem nenhum super cristão. A gente vive em uma época de fraqueza e vemos irmãos mais dedicados e menos dedicados, mas quanto mais a gente puder fazer, né? Quanto mais a gente puder ler e orar e exercitar, melhor para a gente. Melhor para a gente. E esse momento vai ser o que você falou, Nathan. Vai ser um momento realmente de prova e de exercício. Irmão, só uma dúvida de uma coisa que você falou, que hoje a gente vive um tempo de fraqueza. Quanto à igreja, em algum momento a gente não viveu em tempo de fraqueza, ou a igreja sempre viveu em tempo de fraqueza? Eu acho que Porque eu sempre ouço isso dos irmãos, mas, sei lá, ao seu parecer, eu falo, como que o irmão entende?
Isso, a igreja no começo, lá em Atos, lá era uma questão incrível. Ali existia o poder do Espírito Santo, ali você via as coisas acontecendo, né? 3.000, 4.000 pessoas se convertendo. Ananias e Safira, né? Que morreram, né? Por... Na verdade, eles mentiram, né? Sim. E eles morreram. Olha a força da situação, entendeu? Eu não duvido que eles eram salvos, tá? Mas olha o poder do Espírito Santo nessa época, entendeu? Então, a fraqueza hoje existe sim, e a época realmente que teve força foi nesse início, quando a igreja começou, né? Eu estava traduzindo um texto sobre o batismo, né? O irmão explicando, e aí ele começa, né, falando que para introduzir o assunto do batismo, que hoje é tão discutido, né? Tantas formas de pensar sobre o batismo, ele começa dizendo que nós devemos levar em conta que coisas que para nós hoje é difícil de entender, é complicado por causa dessas divisões que existem, por causa dessas linhas de teologia que existe por aí, coisas que é complicado, porque é disputa praticamente, na época não era. Então, coisas que às vezes Paulo fala simples, de uma forma simples, é porque para eles era simples, só tinha aquele jeito de falar. É, Ele não precisava detalhar muito, por quê? Porque era aquilo. Todo é, mundo sabia, era uma coisa diária, todo mundo estava ali vivendo aquilo, não precisava discutir. Hoje que nós temos esse problema, por causa da fraqueza, por causa da ruína que existe no testemunho cristão, na ruína, os irmãos não mantêm mais, né? A doutrina, a maior parte dos cristãos hoje não sabe as doutrinas básicas, né, do cristianismo, e há alguns que sabem, às vezes não sabem defender. É complicado a situação que nós vemos hoje. As assembleias também, aqui falando no nosso meio, reunidos ao nome do Senhor. Quanta fraqueza nós temos do silêncio, né? Não tem lá na carta, vai ter o silêncio nas reuniões. A gente não vê isso, por causa que na época não tinha esse problema. Hoje nós temos falta de dons no nosso meio. Por quê? Porque muitos dos irmãos que são os dons, que são pastores, mestres, estão nas denominações e muitas vezes sendo impedidos de exercer o ministério por causa do estatuto que existe lá, que precisa passar por um curso teológico, precisa passar por uma prova, e aí então, se ele passar, pronto, consegue entrar, consegue exercer o dom. E esses que poderiam estar servindo ao Senhor, né, com a doutrina verdadeira, ajudando, visitando irmãos, todos esses serviços que a gente vê que faltam no nosso meio, né, momentos de silêncio que às vezes se prolongam por falta de alguém para falar algo, talvez isso não houvesse no começo da igreja, porque eles tinham os dons exercendo. Coríntios fala, né, Paulo fala aos Coríntios, não há falta de dons, todos os dons eles tinham. Então, isso é a fraqueza hoje no nosso meio e a ruína que nós vivemos, né? O tempo de ruína que nós temos vivido. Essas divisões geraram isso, o abandono da verdade, o abandono da doutrina de Paulo, tudo isso nos levou a essa situação que nós estamos hoje. tem muito jovem hoje que ele anda meio, o pessoal fica meio assim, encostado, né? E as denominações, eu percebo que muitos jovens que vêm da denominação, ele vem com o hábito de ficar sentado, né? Eu vim para ouvir só. Ah, vou ficar ali sentadão, vou ouvir. Malemar, eu dou um hino, né? Então, aí dar o hino é fácil, né? Porque aí você vem em conferência, acaba virando um singing, né? Em alguns. Porque os irmãos já estão aprendendo, né? A gente já pegou conferências aí que, você passa a ceia inteira cantando. E não é, não é isso, né? O partimento do pão, o hino deve ser dado de acordo com a direção do Espírito Santo, né? E isso é uma fraqueza hoje, né? Você vê muitas vezes muitos irmãos que não exercitam esse dom. E eu lembro uma vez, quando eu era mais novo, eu estava começando, mesmo com hino, sabe, irmão? Você tem que tomar cuidado, porque
eu tinha medo de pedir hino, que é por causa da questão do Espírito Santo, né? E nessa fraqueza toda, qual que é o hino que eu devo pedir, né? Aí eu olhava e ficava com vontade de pedir, não pedia. Aí eu lembro que o Caritá, eu abri o hino, fiquei olhando pro hino, assim, o Caritá pediu o mesmo hino. Falei, caramba, acho que o senhor queria que eu pedisse, né? Beleza. Domingo seguinte, abri um Inácio, vi que parecia que, pô, esse hino aqui e tal, acho que eu vou pedir. Demorei, o Caritá de novo pediu o hino. Era um hino diferente, mas o Caritá pediu. Ou seja, nesse exercício, eu percebi que era o senhor que estava falando. Olha, ô Petros, se toca aí, meu irmão. Pô. Desculpa o linguajar, tá? Não é, se toca aí, né, pô? Se toca aí, pô. Você não tá prestando atenção no que eu tô falando, entendeu? E aí eu percebi que, olha, realmente precisa prestar atenção, né? O Espírito Santo está falando. E aí, a partir daí que eu comecei a notar algumas coisas erradas e certas que aconteciam. E com a palavra também, sabe? Chega um momento que, pô, o irmão tem um dom para falar. O Natan, o Kilder, sei lá, até o Jonathan. O irmão tem o dom para falar. E aí você vai para uma reunião, você fica quieto a reunião toda. Sabe? E o senhor tem alguma coisa para mostrar. E esse é um dos pontos aqui dessa parte aqui que eu falei, né? Que Deus está falando. Às vezes Deus está falando com a gente também, com vocês, com os irmãos, com as irmãs. Pô, irmão, você está usando o seu dom? Sabe? Você está realmente utilizando isso? E eu lembro uma vez que eu estava em Florianópolis e o irmão, o Joe falou para mim assim, Petros, você não está percebendo nada não, que o senhor está querendo que você faça isso, que você faça aquilo? Então, o Espírito é um exercício de você ouvir a hora certa de falar, né? E tem muitos irmãos que passam a vida inteira quieto, não vão falar nada, sabe? Essa é a fraqueza, Natan. Entendeu? Ele não percebe quando que é o Espírito falando e quando que é ele mesmo. Lembrando que o Espírito dos homens estão sujeitos o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? Então, tem duas situações. Ou eu falo demais, ou eu falo de menos. Né? O falar demais, muitas vezes você pode... ou fazer demais, você pode entristecer o espírito. E o fazer de menos, você está meio que calando o espírito. Né? Então, são as duas situações aí que, nesse período de fraqueza, a gente está sujeito a isso. É até um engraçado, entre aspas, que a gente deu até uma pincelada nesse assunto ontem. Foi ontem ou antes de ontem? Não lembro agora. A gente estava falando ontem, né? A gente estava falando da questão de... Qual era o tema mesmo? Foi sobre o Espírito Santo. Penhor do Espírito, os dons do Espírito, xingou o Espírito. Isso. Aí a gente mencionou a questão daquela passagem dos talentos, sabe? E... Enfim, a gente só passou bem por cima, não chegamos a adentrar o assunto. Mas interessante você comentar isso aí, irmão. Porque é um exercício, né? É algo que vocês vão ter que desenvolver. Desenvolver não, né? Vocês vão ter que botar o ouvido, a consciência, né? E o sentido espiritual para ouvir a hora certa que o senhor está trazendo alguma coisa para você, né? Em Petro, só falando um pouquinho mais sobre isso, teve uma vez que veio o Robert e o Lineu aqui em São Paulo, né? E aí o Robert falou uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Que ele falou praticamente o que você falou, que às vezes a gente sai da denominação, mas a denominação não sai da gente. Isso. Que a gente, na denominação, a gente sentava lá e a gente se submetia a uma pessoa só falando e nós só escutarmos. E aí a gente passa a se reunir somente ao nome do Senhor
E esse hábito vai sendo difícil de tirar da gente, né? A gente, tipo assim, se aconchega lá no cantinho, né? Senta no cantinho da reunião o irmão fulano e o irmão ciclano é os que mais falam. Eles vão falar, então eu vou ficar aqui. Eles que vão dar graça. Eles que vão levantar para orar lá pela assembleia e tal. Eu tô aqui despreocupado. E aí o tempo vai passando. E aí todo mundo quieto. E o tempo passando. E os irmãos mais experientes esperando os irmãos mais novos se exercitarem, né? E o Robert falou que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente acaba, mesmo se reunindo ao nome do Senhor, trazendo esses costumes das denominações, né? Sim. Exatamente. Como se os irmãos não precisassem também algum dia ser edificados, né? Então, e olha, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês, tá? Paulo fala, né? Melhor falar 5 palavras, né? Não lembro agora esse versículo, vocês lembram? Com entendimento. 5 palavras com entendimento. Isso. 1 Coríntios 14. Seria alguma coisa do tipo, prefiro falar 5 palavras da minha própria língua do que, tipo, não sei quantas mil em outro idioma. Aqui, ó, 1 Coríntios 14, 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Né? Os irmãos usam isso como figura, né? Mas melhor você falar 5 palavras que vão edificar muito mais do que o cara que dispara a matraca falando 300.000 palavras e que, cara, chega no final da reunião, você tá, meu amigo, o que esse cara falou? Sabe? Todo mundo, todas as assembleias já passaram por isso, sabe? De você ter algum irmão que passa do limite, sabe? O meu irmão, você tá falando demais, cara. Então, ele precisa ser chamado a atenção, né? E o irmão tem que estar sujeito a isso. Você abriu para falar, você tem que estar sujeito a isso também, né? A disciplina, a correção de outros irmãos, né? E também as irmãs, tá? Não pensa que a gente tá falando só dos irmãos aqui, mas as irmãs também têm uma força enorme na Assembleia e tanto que Paulo fala lá, acho que é Tessalonicenses, né? Que existia um problema entre 2 irmãs lá e que isso estava causando um problema muito sério lá. Então, assim como os irmãos, as irmãs também têm que exercitar esses dons delas, né? É algo importante. Às vezes eu costumo mencionar, se existe fraqueza entre os irmãos, às vezes existe muito mais entre as irmãs. Por causa que vem da denominação, tem todo aquele hábito de fazer várias coisas, às vezes ensinar, e aí vem para a assembleia, não pode falar nas reuniões. E aí pensa que tá bom, não pode falar na reunião, então eu não posso fazer nada. Minha vida agora é ficar parada. E não é. A gente sabe que não é. Nós temos vários exemplos na palavra de irmãs que serviam ao Senhor. Claro que tem que aprender a esfera em que cabe o serviço das irmãs. Mas existe o serviço das irmãs. Existe também a oração, né, que não é um dom. Todos nós podemos orar. E as irmãs, nas reuniões, poderiam estar dedicando tempo a orar pelos irmãos que vão tomar parte na reunião para trazer hinos, para dar graças, para trazer a palavra no dia. E às vezes as irmãs se omitem, porque acabam indo de um extremo, que é tomando parte, tomando autoridade de homem, por causa do costume que era permitido nas denominações, para o outro extremo. Não faço nada. E tá errado também. Extremos normalmente não são bons, né? Extremos não são bons. A gente tem que aprender o que o Senhor quer para nós, né? Qual é
o que o Senhor pretende para cada um de nós. Exatamente. E não ter medo de errar, viu, irmãos? Acho que esse é o ponto principal. Não ter medo de errar. A gente tá ali, todos nós somos fracos e essa fraqueza coloca a gente no mesmo nível. Então, às vezes nós vamos errar, vamos passar da linha, vamos falar demais, o irmão vem corrigir a gente, sabe? Eu acho que uma assembleia que você tem essa disposição de todos de estar corrigindo, de estar, sabe, que o irmão o irmão e a irmã estão sujeitos a aceitar o que precisa ser corrigido. Isso é precioso demais, sabe? Coloca todo mundo no estado de humilhação e aí a assembleia toda cresce, sabe? Então é muito bom isso aí. Fiquem à vontade, viu? Eu tenho uma pergunta pro Petros. Ô, Petros. A Paula que falou aqui, roga e vode é assim que sintam mesmo. Não é Tessalonicenses, é Filipenses. Boa, Paula, obrigado. É isso aí. Irmãos, eu só queria falar uma coisa. Continuar no caminho do Senhor por muito tempo, às vezes pode ser muito difícil, mas com a presença do irmão Petro cá, eu conhecia ele quando ainda era jovem, que não tinha sua família. Mas agora ele, com sua predisposição de ajudar agora os jovens, é muito bom, porque é assim a família, né? Agora nós aprendemos e logo amanhã os adolescentes vão esperar de nós. Eu tenho aqui a foto, mas eu não sei se... É essa mesmo. Essa é mesmo. Eu tô na frente aí do pessoal. Nossa, essa foto é velha, hein? Essa é sua geração do irmão Pedro. Isso, é essa mesmo. Eu sou esse cara de cabelo aqui, tá? E óculos, ó. Na frente aí, ó. Eu não sei se você pode ver a foto, mas é isso. Sim. Para mim é um gosto no Senhor. Muito grande. Você tava aí, irmã? Você tava nessa foto? Sim. Estou. Aonde que você estava? Eu acho que estou perto do irmão Marcos, falando com ele, mas eu não sei se... Consegue apontar? Perto da irmã Cássia Ah. Abreu. Cássia Abreu. Sim. Eu não sei. Irmã Eliana, tira uma foto depois, certinho com o celular e manda. Pode ser. É muito legal que o irmão Petro agora ele nos anime no caminho do Senhor, porque ele passou por uma experiência similar à nossa, não? Etapa de jovens. Sim. Muito obrigada. Primeiramente no Senhor, né? Essa foto aí, irmã, ela tem dois lados. Ela tem o lado feliz e tem o lado triste, né? Que, assim, 60% dessa foto aí não tem mais ninguém. 60% foi embora. E a parte triste é que são irmãos que nasceram dentro do lar cristão, né? Conheceram a verdade e que foram embora, né? Mas assim, cada um tem que comprar a verdade, né? Cada um tem que ter o exercício de comprar a verdade, independentemente da família que nasceu. Verdade. E o que o Nathan falou de fraqueza, Nathan, é isso aí, ó. Esse é o exemplo, sabe? Mas, pô, você cresceu no meio dos irmãos, você nasceu no meio sabe, ouvindo a verdade, tendo a possibilidade de aprender. Mas meu coração não estava aqui, meu. Meu coração estava lá fora, eu queria lá fora, entendeu? Eu queria o que tinha lá fora. Então, mas legal, irmã, você ter trazido essa foto. Onde que você tá, irmã, agora? Eu estou em Salta. Aonde? Em Salta. Salta? Na Argentina. Argentina. Minha casa, sim. Entendi. Meus pais mandam muitos saludos para vocês.
sua esposa também. Igualmente. Muito bom. Obrigado por colocar a foto aí. Essa foto aí deve ser o quê? 1996. Van a sacar contas os irmãos. 96. Sim, é esse ano. Aniversário da Marina. Ô, Jonathan, deu o horário até as 10, é isso? Isso, até às 10. Deu 10. Deu 10 horas, né? Se algum irmão quiser orar pra gente, ou se alguém ainda tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. O Roberto perguntou se a foto era da fazenda. No seu Facebook, Petros, tem uma foto da fazenda, se eu não me engano é de 78, eu acho. Eu peguei aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Isso. É isso aí. Essa aí eu acho que eu não tô. Essa foto. 78, eu não tô na foto. Eu nasci em 76, tá? Essa aí é essa. Tem mais uma foto lá que tem alguns irmãos, que aí eu tô no colo da minha mãe. Essa aí era nenenzinho. Ô, cara, bom demais. Ah, muito bom poder aprender. E fica à vontade, viu? Se quiser participar sempre aí com a gente aí, fica à vontade. Convida a molecada também, se tiverem disponibilidade aí, né? Seus filhos são adolescentes, né? Os dois, né? Imagina. Ainda não. Ainda não? Isso. É quase lá, estão quase lá. 12, 13 e a Larissa está com 16. É uma só, aborrecente. Ué, mas dependendo, ela participa. E às vezes ela se anima também, quem sabe. Onassis, pode orar pra gente? Amém. Vamos encerrar então. Vamos lá. Agradecer ao Senhor. Nosso Deus e Pai, agradecemos por essa oportunidade de podermos estar aqui aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Obrigado por entendermos um pouco desse contexto que nós estamos vivendo, à luz da Tua Palavra, e pedimos que possamos estar confiantes em Ti, que possamos saber que mesmo diante das situações e circunstâncias mais diversas, Pai, que possamos descansar e confiar, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal e nos ajude a cada vez mais, Pai, chegar ao conhecimento da verdade. Né? Que esses tempos de crise possam também ser uma oportunidade para que possamos parar e meditar na Tua Palavra, meditar nas Tuas Escrituras e considerar, admirar ainda mais a pessoa do nosso bendito e amado Senhor Jesus. Que possamos mesmo manter os nossos olhos fixos no Senhor e saber que nele está todo o nosso refúgio. Nos ajude, Pai. Os tempos são maus, os tempos são difíceis e realmente pedimos ajuda para que a cada dia nós possamos desfrutar mais de Ti. Aproveitamos também, Pai, para pedir por uma boa noite, né, de sono, um bom descanso para todos. Pedindo também por uma boa semana e Tu nos guarde, nos ajude em todas as questões de nossas vidas e nos direcione em todas as coisas para a Tua honra e glória, Pai, e do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.